Então, boa noite, gente. Começando hoje o nosso 7º encontro do grupo de estudos Produção Aberta Durante. E hoje a gente vai falar de imagem de cenografia. E para isso a gente chamou Camila Buzelin. Seja bem-vinda. Obrigada, Francesco, que está no quarto e eu na sala. Você viu como o meu escritório está arrumado? Nossa, arrumadíssimo. Gente, porque assim, cenografia é isso, né? Até a gente ter um galpão para guardar tudo. Eu guardo no escritório do Francesco, no meu escritório, quando a gente vê, assim, não tem mais lugar, precisa de um galpão urgente. Mas, boa noite, né, todo mundo. Hoje, assim, como a gente tem, né, né, assim, cada oficina ou cada fala minha é para né, para um grupo específico, né? Às vezes gente que tem interesse em cenografia ou que está começando e tal. Ontem eu dei para artistas da música, então assim, sempre são focos diferentes, né? Assim, hoje um pouco também, né? Falando sobre produção. Então, assim, fiquem à vontade para perguntar, podem abrir o microfone mesmo, ou Francesco, se alguém perguntar no chat, eu não né? Porque como eu vou apresentar aqui, pode ser que eu não veja, né? Então, fique à vontade, assim, não vai interromper, pelo contrário, eu adoro. Né? Porque às vezes assim, tem coisas que eu já começo a achar óbvias, né? Mas não é óbvio, né, para todo mundo, né? Assim. E eu acho que falar de cenografia num foco pensando em produção é muito importante, porque assim, a gente está no momento que cada vez mais a imagem, né, é o que chega primeiro, né? Assim, é aquilo que vai dar a cara do projeto, né, o que vai dar o diferencial do projeto. Essa palavra é péssima, mas é o que cabe, né? Então vai assim levar cada projeto para um nicho, né? Assim, porque quando a gente começa a falar de imagem, quando a gente começa a trazer, né, esse projeto por meio de imagem, desde, né, a comunicação, né, flyer, até a cenografia, né, do festival, por exemplo, a gente tem ali uma linguagem que dialoga com um público específico, né? Assim, a gente sempre tenta ampliar isso o máximo, mas não tem jeito, né? Assim, tem um público que a gente está querendo falar, que a gente está querendo trazer. Então, isso é muito importante levar em conta. E vou me apresentar primeiro, né? Eu sou Camila Buzelin, né? Tenho uma formação, primeiro, em teatro, assim, uns 10 anos de teatro de boneco também. Me formei na Escola Guinhar, né, em artes plásticas. Depois fiz pós em arte contemporânea, na Guinhar também, e mestrado em arte participativa. Então, o que seria arte participativa, assim, né? Tentando resumir o máximo. É quando a gente coloca o público, né, dentro do processo criativo, né? Então, quando você pensa assim que você vai ver uma exposição que já tem uma obra, entre aspas, pronta, né? Assim, não tem essa interação tão potente, né? Então, assim, é claro que tem sempre uma interação quando a gente pensa que o público está ali, né? Fruindo e também está, de certa forma, criando, né, ali seu entendimento sobre aquela obra. Então, isso já é uma forma, né, de participação. Mas quando eu falo em arte participativa, é como é que a gente traz o público mesmo ativo, né, cada vez mais assim para dentro da obra. Então, é uma obra em processo e aí vai chamar o público para participar, né? Então, isso seria a arte participativa. E cada vez mais eu estou entendendo que a cenografia pode estar nesse lugar também, assim, né? Assim, quando a gente pensa em festival, a gente pensa em ativação, né? Isso é muito potente, né? Então, cada vez mais as empresas, por exemplo, que patrocinam né, o festival e tal, elas já querem uma ativação que tenha uma interação com o público, né? Então, como que nem que seja, por exemplo, um lugar instagramável que vai gerar um conteúdo ali, né? Que o público veja, tipo, nossa, eu quero tirar uma foto nesse lugar, né? E como que isso, muitas vezes, é o que fica, né? Tipo, a pessoa fala assim, nossa, eu quero ir nesse festival, que eu quero também ter uma imagem nesse lugar, sabe? Também quero ter uma experiência
né, com essa cenografia, enfim. Assim. Então, a gente está vendo como que isso, né, fora do Brasil, já vem de anos e como que cada vez mais está se percebendo como é importante, né, assim. E acho que muito por conta da pandemia também, tudo foi para o digital, né? Então, se a gente tem uma imagem que é pouco trabalhada, e o tanto de coisa que acontece, né, nesse mundo digital, não tem esse destaque, né? Assim, então, é muito importante mesmo a gente pensar nisso. E é uma coisa que eu ando percebendo muito, como que as produtoras, né, estão vendo isso, por exemplo, no momento de escrever um projeto, né, que é o momento que a gente tem que pensar nisso, né, depois que está, né, faltando, sei lá, 2 semanas para acontecer, nossa, a gente precisa de cenografia, que acontecia isso para caramba, assim, até pensando em artista, né, da música, assim, às vezes ia lançar um trabalho, já tinha, né, anos, às vezes, desde o né, do processo de criação de um projeto para a lei ou um edital específico, aí faltam 2 semanas, nossa, preciso de cenografia, preciso de iluminação, preciso de figurino, entendeu? E assim, é uma coisa que ela tem que ser construída junto, né, assim. E até para a gente saber o orçamento, né, assim, não dá para a gente, tipo, vou colocar aqui 2.000 para cenografia, às vezes de um festival que né, não dá para fazer nada, dá para imprimir um banner, né, assim. Né? Então, assim, é muito importante nesse processo de escrita de cada edital, de cada projeto, né, pensar isso e já orçar, né, com o cenógrafo, ou a empresa, enfim. E aí, assim, comecei me apresentando, eu vou assim, viu, gente? Eu sou meio doidinha, assim, eu vou abrindo os parênteses, quando eu vejo, tô lá, né? Mas aí eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, eu tenho essa formação em artes visuais, assim, que eu acredito, assim, que me ajuda pra caramba. Sou mãe da Alice, da Lola, Chima querido, saudade. Então, eu acho que essa formação em artes visuais foi muito importante, assim, porque, né, me deu uma base muito legal de história da arte, de entender os movimentos, as técnicas, essa questão do conceito também, que eu acho que é sempre importante, né? Nada é gratuito, né, gente? Assim, então, tem como a gente traduzir, né, toda essa questão das artes visuais para a questão da cenografia, assim. E aí, quando eu entrei na Guinhar, assim, eu já tinha esse interesse em cenografia, porque eu vinha do teatro, já não queria mais ser atriz, assim, e a cenografia era um lugar que já me interessava, né? E aí, naquele meio, assim, de conhecer tanta coisa nova, né? Eu era super nova, sei lá, tinha 19 anos, assim, só conhecia Picasso, é muito doido isso. Conhecia Picasso, entrei na escola de arte, né? E fiquei maravilhada com aquele tanto de informação, tanto de coisa, né? Teoria da cor, desenho, história da arte, né? Então, aquilo me deu uma bagunçada, assim, eu falei, não, eu quero ser artista visual. Aí comecei a fazer performance, comecei a fazer intervenção urbana, fiz exposição, né? Então, foi muito legal, assim, experimentar. E eu sempre me achei muito desfocada, né? Porque, assim, vinha do teatro, depois teatro de boneco, depois artes visuais, aí tive uma banda, né? E nossa, gente, eu não sei o que eu quero. Mas aí hoje eu vejo como que isso foi importante, né? Experimentar isso tudo para ter uma noção de dentro e de fora, né? Assim, tanto do artista quanto, né, do palco, quanto nos bastidores, né? Então, vejo como isso foi importante, né? E aí, eu vou contar um pouco para vocês, vou abrir a apresentação. Vou falar rapidamente, assim, sobre os tipos de cenografia, ou sobre Carmen Flem, sobre os tipos de cenografia, porque quando se fala em cenografia, muita gente fica assim, o que é isso? O que você faz? Sabe? E eu acho que eu tenho falado tanto disso, e é tão bom, né? Porque eu vejo que cada vez que eu falo, né, abre um mundo, né, de possibilidades para cada pessoa, né? Então, e é uma abertura de mundo que não volta, né? Isso que é bom, vai só se expandindo, assim. Então, eu vou falar rapidamente, assim, onde que a cenografia está, né?
para a gente ter uma noção, assim. Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do computador? Como que eu faço? Acesse preferências do sistema para receber mais ajuda. Preferências do sistema. Você quer me enviar e eu compartilho daqui? Ué, não, eu posso... Deixa eu ver se eu selecionar. Pode ser. O negócio... Que acho que tá pesado, entendeu? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui não tá pesado, não. É aquele? Tem aquele também, que aí você pode abrir no processos de uma cenografia, lá no final, mas eu vou mostrar um outro, eu vou te mandar aqui. Ah, então manda. Aí eu vou começar com esse, Francesco. Aquele outro, quase lá no finalzinho, tipo, processo de uma cenografia. Tá, você quer que abra, então, aquele outro lá no finalzinho? Mas é esse primeiro, tá? Esse que eu te mandei agora. Ah, não apareceu aqui. Apareceu? Agora que chegou. Porque é pesadinho, né, gente? Imagem. E você do meu lado aqui, o negócio demorando. É desse jeito. Agora vai. Ah, agora sim. Então vamos lá. Aí até bom que eu adoro ver as pessoas enquanto eu tô apresentando. Parece que eu não tô falando pra ninguém, é tudo super esquisito, assim. Não acostumei com isso até hoje. Amplia a tela pra mim, Francesco, por favor. É isso mesmo. Deu? Fica essas barrinhas aí, né? Eu nunca falaria assim, né, com alguém, né? A gente fala assim com o marido, né? Isso, perfeito. Então, gente, aí, já falei sobre, né? Quem sou eu? Aí eu nesse processo todo, assim, da cenografia voltar na minha vida, né? Eu sempre fui fazendo cenografia durante, sei lá, desde 2008, mais ou menos. Ei, Carol! Desde 2008, e aí fui fazendo, aí em 2017 a coisa começou a aumentar, e aí em 2018 comecei a fazer pra caramba, comecei a fazer direção de arte também para videoclipe, e aí eu falei assim, eu não sei se eu quero assinar só Camila Buzelini, aí eu tinha esse nome, Cenografia Sensível, e aí resolvi fazer, assim, né? Um belo dia fiz. E aí lancei a minha empresa, assim, aos poucos. Então, eu tenho 3 anos, então foi 2018. E assim, né, gente, 2 anos de pandemia, né? Então, 1 ano sem pandemia, 2 anos de pandemia. Então, foi muito doido, assim, como que isso aconteceu. Porque, né, 2020, tava com a agenda lotada, assim, já de trabalhos super legais, festivais, enfim. E aí tudo cancelou, né? Eu falei, nossa, o que vai ser, né? E aí começaram as lives e, enfim, foi um processo que eu não imaginei que eu ia crescer tanto num período pandêmico, assim, né? Pode passar, Francesco, por favor. Então, gente, primeiro, né? O que é cenografia, né? O que é isso? Podemos passar. Então, a gente pode pensar primeiro da palavra, né? O que é cenografia, né? É uma definição vinda do grego, né? Cenografia é grafia da cena. Então, é tudo que está em cena, né? Então, se a gente pensa a palavra cenografia nesse sentido, a gente pensa que não é só o cenário, né? É também o cenário, tudo que está em cena. O cenário, a iluminação, o figurino, a maquiagem, tudo que compõe essa questão estética ali do que a gente está assistindo, né? Então, cenografia é uma interação do espaço, do tempo e luz no palco.
né? Quando a gente pensa em cenografia, em cenário, não existe sem luz, né? Então, se a gente coloca, por exemplo, num palco, um cenário, se não tem luz, ele não aparece, né? E às vezes tem uma luz feia, parece feio pra caramba também. Né? O perigo. Aí o cenógrafo, ele participa, né, da conceituação do espetáculo no espaço. Então, normalmente, assim, se a gente pensa... Podemos passar, Francesca? Eu já vou falar dos tipos de cenografia, que aí a gente já vai adentrando. A gente tem, né, a gente pode pensar nas cenografias de palco, né, que são aquelas clássicas, né, que todo mundo já sabe. O teatro, música, né, musicais, óperas. Essas cenografias podem acontecer dentro e fora dos teatros. E estão ali para auxiliar a contar aquela história, né? Então, se a gente pensa que uma cenografia de palco, né, a gente pode ter um teatro de rua, né, um espetáculo de rua, e ele vai ter uma cenografia ali, então ele vai ser de palco também. Então, como é que a gente pensa essa cenografia, né, nesses espaços diversos, né? A gente pode ter um palco italiano, que é um palco, né, esse mais comum que a gente vê, né, assim, que é o palco e a plateia, né, que sobe, assim. Tem o teatro de arena também, né, que é aquele, né, redondinho, com a plateia toda em volta. Tem o semi-arena, que é o que a gente vê assim mais do que o teatro de arena aqui, né, no Brasil, que é metade, né, desse círculo e metade dessa plateia. Então, essa plateia ela dá mais uma volta ali, né? Então, toda, né, onde que vai se apresentar esse espetáculo, esse espaço é muito importante, né? Como que a gente pensa, né, essa questão do palco e da plateia, né? Então, por exemplo, na rua, né, ali a gente pode pensar que talvez possa estar num 360, né? De onde as pessoas estão vindo e onde fica essa iluminação, né? E onde que fica a plateia, né? Então, é muita coisa, assim. Pode passar, Francisco. Aí, as cenografias de câmera são as mais variadas, né? Assim, que a gente já vai pensar numa cenografia que tem que funcionar no monitor, né? Então, tem uma câmera que filma, que registra, e essa cenografia a gente vai considerar o que está no monitor. Então, é uma cenografia que muitas vezes, assim, né? Por exemplo, a gente pode pensar novela, propaganda, vídeos no YouTube, fotos de produtos, né? Por exemplo, fotos de produtos, né? Muitas vezes, assim, é uma cartolina, né? Todo um cenáriozinho muito pequenininho e que ele estiver funcionando na câmera. E quando você vê, você nem imagina, né? Que às vezes tem todas umas gambiarras, assim, né? E é muito legal porque é isso, assim, você pode olhar essa cenografia, né, com os olhos, assim, como que ela tá ali montada, e diz, nossa, tá feia pra caramba, mas ela tem que ficar bonita na câmera, né? Então, aí aqui a gente já passa também um pouco pela direção de arte, né, assim. Porque quando a gente pensa na direção de arte, é um grande guarda-chuva que vão ter diversas funções, né? Então, tipo, por exemplo, a direção de arte, a gente tem, né, o assistente de arte, a gente tem o produtor de arte, a gente tem o produtor de objeto, produtor, né, produtor de objeto, a gente tem o figurinista, maquiador, né? Então, todas essas funções, elas estão dentro desse guarda-chuva que é a direção de arte. Então, podemos passar, gente, isso. Aí, a cenografia de experiência, que eu acho que seria mais o caso, assim, pensando, né, esse projeto que vocês estão desenvolvendo, né, durante, né, no Sarará. Então, assim, como que seria isso, né? Então, uma cenografia de experiência normalmente é festivais, festas temáticas, shows, tudo aquilo que te traz uma experiência legal e que normalmente fomenta as fotos do Instagram, né? Porque é isso, né, gente? A gente está lidando com as redes sociais, com o celular o tempo todo. Então, as pessoas querendo registrar, né, o aqui e agora. Então, a cenografia ajuda, né, a criar toda essa experiência. Então, por exemplo, assim, até me falaram de um show do Sandy Júnior, que aconteceu há anos, né? 4 estações. E eu não sabia disso, assim, que como eram 4 estações, tinha os momentos, assim, que eles aumentavam o ar-condicionado, né?
no inverno. Aí tinha um momento que tinha os cheiros também, né, específicos que eles criaram para cada estação. Então, assim, você vai estimular o público a vivenciar uma coisa muito potente, né? Assim, que vai estimular todos os sentidos, né? Então, como que isso, por exemplo, assim, a gente passa na frente de uma loja, as lojas estão cada vez mais, né, pensando nisso, né? Então, tem uma loja que tem o seu cheiro, né? Por exemplo, a Farm, né? Um cheiro muito específico, né? Então, você passa na frente da Farm, você sente aquele cheiro, as suas roupas todas vêm com aquele cheiro. A Melissa é a mesma coisa, né? Então, isso já traz, assim, uma questão muito de trazer esse público, né? E de marcar essa marca mesmo, né? Então, assim, quando a gente pensa assim, não pode passar, Francesca. Aí a gente pode pensar também nas cenografias comerciais, né? Que é aquela cenografia que ajuda a vender, né? Então, tem as vitrines, os desfiles, os estandes e a própria loja, né? O visual do negócio precisa ser atrativo e vender sozinho. Por isso, é preciso ter um bom posicionamento nas redes, fazendo dela uma vitrine digital e no estabelecimento físico. Coloquei isso, assim, das redes sociais, porque com a pandemia, por exemplo, as lojas todas fechadas e como que vende os produtos, né, por uma imagem 2D, né? Assim, então, como que a gente vê aquilo ali e fala assim, nossa, né? Como é que a gente cria ali todo aquele entorno em volta do objeto, né? E tem muito isso, assim, por exemplo, já fiz direção de arte para a marca de calçado, assim, e tem muito, né, pensando assim, de uma cenografia que não se destaca tanto, né, assim, que a atração principal é o sapato, né, então como que a gente trabalha uma cenografia interessante, que vai trazer ali os conceitos todos, mas também não vai ficar ali gritando, né, mais do que o produto. Então, essa questão da vitrine, por exemplo, né, as lojas de rede, né, assim, tipo Renner, a gente tem a mesma vitrine em todas as lojas do Brasil, né? Então, como que é essa logística, né? Como que se cria toda uma cenografia, envia, né, para ter o mesmo padrão, né? Então, e é interessante falar também, assim, por exemplo, que todos esses tipos de cenografia que eu estou falando é um nicho diferente, né? Assim, então, muita gente fala assim, Camila, eu quero começar com cenografia, como é que eu faço? A primeira coisa, entende, assim, né, quais são todos esses tipos de cenografia que a gente tem, porque é coisa pra caramba, assim, né, e qual que te interessa mais. E a partir disso, faz um mapeamento de quem produz, né, por exemplo, assim, cenografia comercial, muitas vezes você tem que entender de moda, né, como que é o caimento da roupa, como que vai ser esse manequim que vai ficar na vitrine, né, existem diversos manequins, né, e hoje em dia a gente está né, cada vez mais trazendo esses diversos corpos, né, então vai ser um manequim só magro, né, então, assim, como que vai ser isso tudo, né, tem muitas questões aqui que a gente pode levantar, né, então, até, por exemplo, assim, de uma sustentabilidade também, né, gente, porque a cenografia gera muito lixo, né, então, se a gente pensa, por exemplo, um festival que dura 1, 2, 3 dias, depois pega aquilo tudo, você imagina, lona, adesivo, pallet, sei lá, madeira, MDF, pega isso tudo e joga onde, né? O que a gente faz com isso? Né? Então, eu acho que é muito importante, até no projeto, né, a gente já pensar nisso tudo, né, nesse descarte, né? Ainda mais quando a gente vai usar um dia, né? Então, cada vez mais, assim, isso tem me incomodado, né? É claro, assim, que não sei se dá para a gente gerar zero lixo, né, também, mas se a gente consegue diminuir, né, já é muito bom, assim. Teve uma cenografia que eu fiz, assim, por exemplo, não, toda cenografia que eu vou fazer, que é um dia, que é um show, que é, né, é apenas ali 2 horas, né, que ela vai estar, né, na atenção, eu tento trazer uma cenografia de coisas ou que eu vou alugar, ou então de coisas que são super tranquilas de se reciclar, né, então, ou então que eu posso reutilizar de uma outra forma. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, assim, alguns exemplos, assim. Pode passar, Patrícia.
E aí tem as cenografias digitais também, que eu, assim, não domino tanto, tipo, né, por isso mesmo, assim, né, você imagina dominar isso tudo, que doideira. Ai, pois é, Shima, demais, assim, eu até fico pensando muito nas pessoas, por exemplo, que tem ferro velho, sabe, nas pessoas de antiquários, como que elas fazem um serviço, né, muito importante. Por exemplo, teve uma propaganda que a gente foi fazer agora da Sicoob, que é um banco, né? Eu precisava de uma janela igual a janela que a gente ia filmar lá na casa. A gente precisava fazer cenas e precisava que essa janela, a gente pudesse colocar essa janela onde a gente quisesse para fazer, né? Assim, a câmera pegando lá de fora para dentro, assim. E aí eu fui num lugar que eles recolhem todos esses, tipo, entre aspas, assim, lixo, né, de demolição ou de reforma. Então você vê lá, assim, bidês privadas, pias, metais diversos, janelas, portas, né? Inclusive, outro dia eu fiquei sabendo de um pessoal, acho que é no Rio ou São Paulo, depois eu vou procurar aqui para mandar para vocês, assim, que é tipo uma ONG que eles recolhem esse material, você pode tipo, ligar para eles, assim, se vai demolir ou se vai reformar, você liga para eles recolhem esse material e eles constroem casas, né, para pessoas assim que moram em situações vulneráveis, né, e estão construindo, sabe, assim, com esse material. Então, é isso, né, gente? A gente vai se movimentando, vai fazendo assim para ver o que a gente consegue melhorar mesmo, né? Porque não dá para a gente fechar os olhos para isso, né? As cenografias digitais, até nos jogos também, né? Nos jogos tem cenografia, né? Videogames, animações, eventos, né, 3D virtuais. Assim. Então, durante a pandemia, a gente tinha exposição, né? A gente teve muitos projetos, assim, de exposição ali, né? Você podia entrar naquele universo e ver as obras, assim, né? Totalmente 3D. O Shima aqui falou também os filtros, né? Os filtros também tem muitas vezes nessa questão da cenografia, né? Muito potente, assim, também. Então, as animações, por exemplo, assim, você vê, assim, né? Pixar, por exemplo. Nossa, tem uma cenografia que eu falei, gente, como será que acontece esse processo, sabe? É muito doido. Está cada vez mais, né, apurado, cada vez mais interessante. Pode passar, Francisco. Então, né, coloquei aqui como ser um cenógrafo, assim, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui também que têm interesse nisso, assim, mas é porque é uma pergunta, né, muito frequente, assim, da onde que vem cenógrafo, né? Qual curso que ele faz, né? A gente tem alguns cursos né, de cenografia, assim mesmo, né? Mas são pouquíssimos, né? Pode passar, Pintismo. Então, assim, a cenografia é uma área de atuação que não requer uma formação específica, né? Depende, né, gente, assim, de como que você vai atuar, né? Isso que eu falei. Então, os profissionais de cenografia costumam migrar de outras áreas, tais como a arquitetura, o audiovisual, as artes visuais, as artes cênicas, a comunicação social. Né? Esses profissionais se qualificam para atuar com cenografia a partir de suas áreas, né? Por meio de cursos livres, especializações e cursos de extensão. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com, né, se eu quero ser visual merchandising, assim, quero trabalhar com vitrine. Então, eu tenho, né, que ter um entendimento ali de moda, tenho que ter entendimento, né, assim, de cenografia, de teoria da forma, de teoria da cor, né? Então, cada tipo de cenografia você vai te demandar ali uma especialização diferente, né? Então, e é muito isso, assim, né? O repertório que a gente vai criando, né, acaba nos levando também para esses tipos de cenografia, né? Então, você vê assim, pessoas, por exemplo, eu vim do teatro, assim, né? Tive banda, então é muito mais fácil para mim pensar esses lugares, né? Que eu já tenho também um domínio, né? E o que esses profissionais têm em comum, né? É uma busca por conhecimento técnico e teórico, ou seja, saber o que fazer, né? Como fazer e principalmente ter consciência do que se está fazendo, né? Porque
como eu disse, que cada nicho demanda uma forma, né? Assim, por exemplo, uma montagem, né? Como é que você pensa que vai ter público ali passando, interagindo com essa cenografia, né? Então, ela não pode ter nenhuma ferpa, ela não pode ter nada que a pessoa vai machucar. Por exemplo, eu fiz uma cenografia, uma ativação da Globo dentro de um shopping. E a gente sabe, né, gente, que a gente está num momento político, assim, que tem né, uma reação, por exemplo, contra a Globo muito forte. E aí era uma cabine toda de espelho. E eu falei, gente, eu não vou colocar espelho, né, de verdade, vou colocar um acrílico espelhado, porque se, por exemplo, sei lá, aparece uma pessoa que quer, né, ir contra aqui alguma coisa, imagina, quebrar Então, assim, isso tudo passa na cabeça, né, desde questões políticas até o material. Então, assim, tem que ter, a gente vai tendo cada vez mais um entendimento maior e vendo essas possibilidades, né, do que não pode acontecer, né? Uma pessoa não pode machucar, né, de jeito nenhum. Então, é muito perigoso, né? Então, essa forma, por exemplo, assim, lá no Mineirão, né, pensando no Sarará, a gente tem que pensar uma estrutura e pensar que o Mineirão ali na esplanada venta pra caramba, venta muito. Então, a gente tem que ter, né, estruturas muito firmes, né, muito bem amparadas, assim, para não causar nenhum acidente, né? Então, enfim, vou puxando os links. Pode passar para ti. Como a gente está falando também de um festival de música, é uma questão que eu venho falando muito, assim, que o que chega primeiro, né, atualmente na música, pelo menos na forma com que eu enxergo, é a imagem, né, gente? Se a gente, assim, por exemplo, chega para mim, muitas vezes, um post patrocinado de algum artista, e aí, sim, às vezes eu vejo e falo, nossa, que imagem legal! Deixa eu ver que som que tem isso, né? Então, muitas vezes a imagem aparece primeiro, a gente não fica, né, a maioria das pessoas não fica com o áudio ligado o tempo todo, então, às vezes até a imagem lá tem um som, mas você vai ver a imagem, né? E a partir disso, se te causa um interesse, você vai seguir, vai acompanhar. E até assim, por exemplo, tem muito artista, às vezes, que produz um tipo de música que, às vezes, se essa música fosse isolada, se eu escutasse só a música, não ia me causar interesse. Mas a música, junto com a imagem produzida, gera um match ali que é muito legal, né? Assim, que me causa interesse, assim. Depois eu vou passar pode deixar aí, eu vou passar um clipe para vocês. Acho que aqui fica ruim de passar, mas eu vou passar o link para vocês assistirem. Porque é uma música, assim, se você escuta ela sozinha, você fala, nossa, que música, sei lá. Mas aí o clipe deixa ela tão interessante, consegue construir narrativas além né, daquele texto, que fica muito, muito legal. Então, assim, eu sempre falo, né, que a roupa, mais a cenografia, mais a iluminação, mais a música, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, né? Então, tudo tem que ser proposital, né? Então, se a pessoa sobe de bermuda para tocar, né, a banda inteira de bermuda, tem que ter um sentido aquilo, tem que ter entendimento, né? Assim, então, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, né? E vendo como que não dá para a gente, né? Eu acho que músico, né? A diferença muito grande, assim, por exemplo, de figurino para músico e para teatro, né? É pensar que o ator, a roupa, ajuda a construir aquela imagem, aquela construção da persona, né? Assim, e aquilo colabora muito para criar, né? Essa personagem toda, assim, e essa atuação. E na música, muitos músicos se colocam assim, não, essa aqui é a roupa que eu ando, né? Essa é a roupa que eu uso no dia a dia. Eu sou assim, né? Então, é assim que eu vou subir. Mas no palco, né? Assim, mas não é por aí, né? Assim, não... A gente, né, tem que pensar que você está num show, né, gente? Esse show, se a gente pensa que muitas vezes o público que vai assistir pode ser que ele não entenda o que é o cenário, o que é o figurino, o que é a iluminação,
Mas se aquela música que tá acontecendo ali, né, que está sendo tocada, né, não orna, né, não combina com a iluminação, não combina com o cenário, ou não combina com, né, com o figurino, aquilo vai causar um estranhamento, assim. A pessoa, muitas vezes, ela fala assim, nossa, não sei, tem alguma coisa esquisita, sabe, assim. E às vezes, assim, por exemplo, como que a iluminação eu percebo como se fosse mais um instrumento, né? Então ela toca junto, né? Então ela vai ajudar a criar o clima, né? Muitas vezes a música vai subir, então às vezes necessita que você aumente a luz também, que ela vibre, assim, né? Em momentos mais down também, né? Que ela se reduza, né? Então, agora, por exemplo, você tá um show lá, assim, gente, já vi demais, assim, uma música assim super, nossa, poder falar até deprê. Né, aquelas assim, calminhas, nossa, você tá quase chorando, e a luz tá lá piscando, aqueles movings lá, né, que é aquele refletor que fica se movimentando, aquela coisa toda, você fala, gente, não consigo ver esse show, né? Então, isso faz muita diferença, né? Assim, isso vai fazer o público voltar ou não, né? Pode passar com isso. Então, tem a Luísa Lian, assim, que eu acho que é uma referência muito legal, porque ela é uma artista que ela assistiu um show dela, assim, e ela falou assim, eu queria apresentar minha banda visual, né? Então ela apresentou, tipo, toda a banda dela e... Não, audiovisual, tá bom. A minha banda audiovisual. Então, toda a banda dela e quem tava na luz e na projeção, né? Então, demais, Paty, assim. Essas imagens estão péssimas, assim, mas é porque eu acho essa ideia do figurino. Peraí, essa ideia do figurino que vira o cenário, né? Assim, é muito massa. E muitas vezes é isso, assim, né? O artista independente, ele não consegue transportar um cenário gigante, então como que a gente cada vez mais está tendo que pensar o cenário que caiba dentro de uma mala para poder ser despachado, né? Assim. Então, e muitas vezes o próprio figurino pode ser um cenário, né? Assim, né? Pode ajudar a contar essa história, né? E é fácil de transportar. E ela, assim, nossa, tudo que eu vejo dela eu acho incrível. Pode passar. Pode passar? Então, reutilizações de materiais, assim, né? Eu falei para vocês, assim, eu vou dar alguns exemplos, porque quando eu falo reutilização de material, às vezes dá um entendimento assim, nossa, vai usar o mesmo material, a mesma construção, né, no outro show, né? Então, esse aqui é uma foto de um show pro Rosa Neon, assim, foi o primeiro show que eles fizeram, né, ao vivo, e eles tinham acabado de lançar, assim, uma música, e foram fazer o show, né? Assim, a música fala lá pra ela, junto com o clipe. Chegou pra caramba, o pessoal já começou a pedir show e tal, eles foram fazer. Aí, como é que a gente fez? Assim, a gente tinha, né, nessa época foi o quê? 2018. Eu tinha uma verba muito pequena, né? Então, sei lá, acho que eu tinha R$ 150 para fazer. Então, foi um momento que eu estava começando, assim, a entrar, né? E me permitir fazer também experimentos, né? E chegar nas pessoas, assim, de quem estava produzindo música em BH. Então, eu fiz um mapeamento de quem produzia música em BH. Todos, né? Rap, pop, samba, né? Então, assim, todo mundo que produzia, eu fui mapeando e falei assim, essa pessoa gosta pra caramba, vou ver se ela tem cenário, né? Se ela... Aí eu ficava assim pra caramba, assim, né? E aí, eu vou fazer cenário? Né? Porque é isso, né? Ninguém vai descobrir que você tá afim de fazer se você não vai lá e fala assim, eu E quero, deu né? certo, assim, essa abordagem sem as pessoas te conhecerem? Deu. Algumas Cara, vezes que sim. legal! As pessoas ficavam assim, Nossa, essa menina. sempre tem. Quem é essa? Inclusive, aconteceu já pra caramba, assim, de tipo, a pessoa né, olhar de cima e embaixo, assim, que é, né? E hoje em dia me procurar, né? Então tá muito doido, assim, como é que acontece isso, assim, esses processos. E aí, do Rosa Neon, a gente fez esse cenário que era uma tela de pinteiro, né? A tela de pinteiro ela tem um buraquinho menor do que a tela de galinheiro. E aí eu comprei, sei lá, acho que 20 metros de tela.
E aí pintei com spray, né? Rosa neon, né? E aí ela funcionava muito bem na luz negra, né? Ou a luz UV também, que tem o mesmo, que cria o mesmo efeito. E aí eram 4 integrantes, né? Ali a gente tinha um teatro que era semi-arena, assim, pequenininho e tal. Tela de pinteiro. É tipo tela de galinheiro, só que de pintinho. O buraquinho é menor, para eles não passarem. E aí, o que acontece? Pedi para eles ficarem descalços, né? E coloquei um tapetinho para cada um de pelúcia. Pode passar, Francesco. E aí, a gente sai foto de celular, tá? Porque, assim, não tenho foto legal desse show, assim. Isso também é umas coisas que a gente vai aprendendo, né? Que precisa ter um registro legal, porque é o que fica, né? E na hora lá a gente está descabelado lá, montando aquela loucura e não pensa nisso, mas tem que pensar. E aí, quando eu joguei a luz UV, foi uma surpresa. Subjetiva. Foi uma surpresa que eu joguei a luz UV e aí o tapetinho rosa virou um tapetinho branco. E tão branco, né? Que ele refletia a luz, assim. Então, eu já notei, né? Assim, nossa, isso é muito interessante. E é muito doido, assim, porque no começo, que eu ia para as montagens, eu já ia assim, nossa, gente, o que será que vai dar errado hoje? Porque, gente, sempre, né? Acho que a pandemia mostrou isso pra gente, né? Que a gente não domina nada, né? A gente pode fazer projeto 3D, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, visita técnica, conhecer o material, que às vezes sempre vai ter uma surpresinha, né? Então, eu já ia preocupada, assim, nossa, o que vai acontecer, né? E hoje em dia eu vou assim, nossa, o que vai acontecer de errado, né? Assim, comecei a gostar disso porque as soluções que a gente vai criando, né? Ela deixa o processo, o projeto muito mais até autoral, assim, com as soluções que você vai arrumando para resolver, né, a questão. Depois eu vou mostrar para vocês uns problemas assim que aconteceram. E aí, essa tela também a gente usou, né, num outro cenário. Aqui estava com a luz de serviço ainda, assim, e tal, mas só para vocês verem como é que a tela de pinteiro também foi reutilizada. Pode passar, Frutício. E aí que tem uma questão. Esse cara na mala. Dá para amassar todo assim, né? Depois só vai fazendo, colocando no lugar, assim. Mas esse daqui foi um projeto que eu fiz cenografia durante um ano, assim, que foi muito massa, não sei se vocês conhecem, que é o Sofar Sounds. Um projeto que acontece no mundo todo, e é um projeto basicamente assim, que as pessoas se inscrevem para ir no show. Normalmente acontece em lugares inusitados, né? Às vezes casa de alguém, quintal, às vezes não, né? Já aconteceu, quase aconteceu uma vez lá no Mineirão. Então, assim, né? Desde lugares minúsculos a lugares super inusitados, assim. E aí, era muito doido, né? Porque era uma vez por mês e todo projeto a gente ia um lugar diferente, né? Então, e eu tinha uma verba muito pequena, né? Eu tinha meu cachê, mas eu tinha uma verba para criar a cenografia de R$ 60, né? Então era assim, realmente era demais, né? Assim, tinha R$ 60 há 3 anos atrás, né? Então, assim, já era um pouquinho melhor, né? R$ 60 hoje não dá para você ir ali na esquina, né? E então eu utilizava de um conceito das artes visuais que eu gosto pra caramba, assim, e que sempre me ajuda nessas situações quando a gente tem que criar, né, uma cenografia muito barata, que é pensar como que a arquitetura do espaço pode nos ajudar, né? Assim, ou então, qual material que você tem ali que você pode usar, né? Que já está no lugar. Então, faz isso pra caramba, assim. Então, a gente tinha as visitas técnicas do sofá, e aí eu falo, gente, aqui tá legal, ó, porque aqui tem essa janela, às vezes eu posso imprimir, tirar uma foto dessa janela, imprimir uma janela, outra, colocar aqui assim, né? Enfim, sabe? Brincar com isso. Então, é um conceito né, das artes visuais, que é o site específico, assim, quando você pensa né, uma interação ali, uma instalação para um espaço específico, né? Então, vem da escultura, né? Se a gente pensar que antes era um cubo branco, né? A galeria, então era
totalmente assim, sem nenhuma interferência, e cada vez mais, né, pela demanda, né, de artista também querendo expor, a gente vai entrando em espaços expositivos que tem interferência, né? Então a gente não tem espaço todo branco, né? Então isso já começa a criar uma relação do artista fazer uma instalação, né, que é para aquele lugar específico, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu fiz eu fui convidada para fazer a luz, a iluminação de um espetáculo do Graviola, uma banda aqui de BH, que era uma despedida de um dos integrantes. E foi no teatro, foi no Cine Brasil. Aí eu cheguei lá, fui fazer a luz e tal. Eu falei, nossa, gente, tem cenário. Vou iluminar, beleza, vou iluminar os músicos. Né? Mas quero iluminar mais coisa, né? Vai acontecer mais alguma coisa, né? Aí eu peguei, assim, por exemplo, os técnicos do teatro ficam enlouquecidos, assim, comigo, assim, que eles ficam me olhando assim. Eu falei, gente, vamos pegar as bambulinas. Primeiro, vamos falar a estrutura aqui do teatro, né? O palco. Normalmente tem as pernas, né? Que são aqueles tecidos pretos que compõem, né, ali a coxia, né? Tem essas pernas. Aí a gente tem as bambulinas, que são tecidos pretos aqui, que vão esconder os refletores. Então, os refletores ficam aqui. Então, se você não quer ele aparente, você consegue descer esse tecidinho aqui assim, e ele fica mais escondido. E a gente tem, atrás, a gente tem a rotunda, que é aquele pano preto. E a gente, muitas vezes, também tem o ciclorama, que é o pano branco, né? Quando a gente consegue criar ali todo uma textura, uma cor, né? Enfim. E aí, o que acontece? Eu falei assim, gente, vou inventar moda aqui. O povo deixou, eu falei, que bom. Aí o povo do teatro tava meio cabreiro, assim, sabe? Aí, o que acontece? Eu peguei a rotunda aqui, ela vai até o chão, né? Aí eu pedi pra colocar, assim, tipo, 2/3. Deixar, tipo, 1/3 aqui pra cima. Porque as varas, elas sobem e descem, né? Tem teatro que é fixa, vara fixa. Mas quando tem o rudimento, né, ela sobe e desce. Aí eu pedi para subir, né, deixar 1/3 aqui vazio, e fui descendo as bambulinas e criando, né, tipo um degradê, não degradê não, como é que seria isso, assim? Tamanhos diferentes, que aí quando você olhava de frente, né, dava uma perspectiva muito legal, assim. E aí os técnicos falam assim, nossa, o que esse menino tá fazendo e tal, né? Falei, não, gente, vamos lá, vai ficar legal demais. Aí depois eles curtiram, assim, sabe? Então, coisas que a gente vai inventando, experimentando também. Aí voltando isso aqui é uma apresentação do Sofá. Isso aqui, por coincidência, né? Esse exemplo, ele aconteceu ali no Galpão Cine Horto, que já é um espaço, né, que tem show também e tal. E aí, na visita técnica, eu vi que o chão era pintado de preto e que, quando ligava a luz, tinha, né, ele meio que refletia, assim. Então, eu falei assim, vou usar uma cenografia que é só luz, né? Então, eu tinha umas lâmpadas tubulares, esses aqui também são engradados, né? Onde eu levo, normalmente, meus materiais de cenografia. E aí, comprei essa lâmpada aí, ó, de R$39,90, de R$2,80. Né? E aí ela ficou essa lâmpadazaço, assim, né? Super comprida de LED. E essas outras que eu já tinha de 60 centímetros dentro dos engradados. E ficou muito legal. Assim, deu um efeito muito doido. Pode ser que esteja mesmo, Raquel. Mas assim, eu comprei lá perto do Shopping Oi, assim. Foi super, super barato, assim. Camila, desculpa, é que tava um barulho aqui e eu não escutei você falando de que foi feito. Você pode repetir? Claro. Então, a gente tem ali lâmpadas tubulares mesmo, essas que estão no chão. É tipo engradado, não é de cerveja, mas são engradados que eu utilizo para carregar meus materiais de cenografia. Então, eram engradados laranja e eu coloquei lâmpadas tubulares transversais, assim, né? Então, uma fazia assim, outra fazia assim, a outra para cá e outra para cá. E aí eu comprei o que eu gastei. Então, a frente dele é toda aberta. É aberta. E aí ela vazava essa luz que dava essa, né, como se estivesse mergulhando ali. E aí essa outra em cima é uma lâmpada tubular de R$2,80, né? O Barra Preto também é o paraíso dos cenógrafos.
Pode passar, Francesco. Esse foi um show do Falcatrua, assim, que eu fiz a cenografia toda de sacolinha. Tá vendo, gente, assim, alguns materiais que a gente vai vendo, como que a gente pode ressignificar, né? Às vezes a gente pensa, material de cenografia é MDF, é tecido. Não, né? Tudo pode ser cenografia. Isso que é muito legal. E o que me fez também começar a pesquisar mais material foi, muitas vezes, ter um orçamento baixo. Inclusive, eu tô com uma fã péssima, que eu tô odiando, que eu falei, nossa, a Camila faz tudo com orçamento baixo. Ela faz soluções incríveis com orçamento baixo. Eu falei, não, gente, o orçamento do material pode ser baixo, mas o meu cachê não. Né? Parou com essa palhaçadinha. Mas essa cenografia é toda com sacolinha de plástico amarela. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, tipo, uma tela dessas que normalmente tem na rua, assim, quando vai fazer uma reforma na rua e tal, que coloca, assim, para proteger. Aí peguei essas telas aqui, assim, juntei com a abraçadeira de nylon, que mais conhecida como fita Hellerman, e aí fui grampeando sacolinha por sacolinha. E aí foi muito legal, assim, porque cada luz que colocava criava uma textura diferente. Então, por exemplo, essa luz está vindo do chão para cima. Então, já cria um efeito, né, ali de um jeito. Então, quando a luz vinha das laterais, criava uma outra textura. Quando a luz vinha de frente, outra textura. Então, é muito legal isso, assim. Ô, Francesco, tô falando pra caramba, né? Você tá quase uma... Acho que a gente... Gente, Pode falar. eu dei uma oficina... Eu dei uma Pode oficina continuar. ontem. Dei uma oficina ontem que foi de 9 da manhã às 5 da tarde. Eu acho que eu nunca falei tanto na minha vida e agora abri o falador. Então, eu vou falar um pouco, assim, que acho que pode ser interessante para vocês, assim, sobre cenografias urbanas, né? Eu chamo de cenografia urbana, mas o que seria isso, assim? Eu vou registrando, né? Eu vou fazendo um banco de imagens, eu vou fazendo um banco de imagens de coisas que eu vou achando na rua que eu acho super referências, assim, né? Porque quando a gente pensa que muitas vezes nosso banco de referência, né? Pode ser o Pinterest, né? Que é um aplicativo, um site, né? Assim, que a gente tem um banco de imagens incrível, mas que todo mundo pesquisa lá e são mais ou menos as mesmas referências, né? Então, como que a gente mistura o nosso repertório com essas referências, né, gente? Porque referência é uma referência, né? Você parte daquilo, você traduz aquilo, né? A gente não pega uma referência e copia ela, né? Senão... E é o que a gente tem mais visto, né? Uma coisa que sai ali do Pinterest, a gente já viu isso, né? Então, a gente tem que fugir cada vez mais. Eu acho que uma forma disso é a gente desenvolver cada vez mais nosso repertório pessoal, né? Assim. Então, são os filmes que a gente vê, né? As coisas que a gente lê. Então, quanto mais informação a gente vai absorvendo, assim, com uma curadoria, né, gente? Não é tudo que a gente vê pela frente, né? Porque o ruim do celular, né, das redes sociais é isso, né? A gente fica vendo imagens aleatórias cada vez mais, e isso é péssimo para a gente. Então, a gente tem que fazer uma certa curadoria mesmo do que a gente consome, né? Porque senão nos consome, né, poeta? Mas aí eu vou fazendo esses registros. Então, por exemplo, ali, e eu vou criando narrativas para essas imagens. Por exemplo, essa primeira aí, a gente vê que tem 2 blocos de concreto que ficam ali na rua, né? Próximo do meio-fio. Então, certamente, algum carro já passava ali, já batia, o povo já xingava todo mundo. Aí, alguém ou alguma loja ali perto, né, já colocou esse gradil aí para proteger. E aí, chuchou uma planta lá dentro, né, para ficar mais bonitinho. Depois uma em cima também. E ficou lindo, né? Ficou incrível. Aí a gente tem uma plantação de conduíte aí também, né, que é lindo, né? Assim, eu acho bonito. E essa outra também que eu achei, assim, esse tecido jogado com esse balde laranja, com essas folhas secas, sabe? Uma mistura de materiais inusitados, assim, com cores, né? Enfim. Pode passar, O Francesca. que é isso em volta do balde? É tipo um tecido, tipo um pano. Não sei se é uma cortina, pode ser mais uma cortina. Pode. Aí, por exemplo, assim, oi, Francisco.
Olha só, a gente tem essa imagem, por exemplo, e como que isso também vai, por exemplo, quando eu vou criar um projeto, eu, eu dou umas olhadinhas nesse meu banco de imagens que eu vou criando, né, assim, porque tem um material muito legal, né? Então, por exemplo, esse, assim, eu acho que ele traduziu, pode passar, Dias. Que ele traduziu nesse, assim, e a outra coisa que eu vou fazendo também é mapeando materiais que eu acho legal. Assim. Então, por exemplo, fui comprar um fio de nylon na loja de pescaria. Aí vi essa primeira imagem aí, que é tipo um negócio de pegar peixe. Você põe uma isca lá dentro, aí tem tipo uma portinha assim, que ela só abre pra cá, e aí o peixe vai e entra pra comer. Já é o, né? Então, aí eu falei, nossa, gente, que material legal, né? E era, tipo assim, um preço razoável e tal. E aí já tinha essa imagem também. E aí eu precisava fazer uma cenografia de um dia para o outro, né? Então, é isso que eu falei para vocês. Assim, em 2018 acontecia isso muito. Hoje ainda acontece, mas é menos. Da pessoa me ligar, ai, Camila, fiquei te convidar para fazer uma cenografia. Ai, que ótimo! Para quando? Amanhã, né? Então, assim, acontecia isso demais. E aí eu já tinha que ter um repertório ali meio acontecendo, e aí a gente fazia com o que dava também, né? Assim, e era aquela questão de experimentar. Pode passar, Feitiço. Então, isso foi para a Nath Rodrigues, que é uma artista daqui, que eu adoro, assim, que é incrível. Quem não conhece, conheça. E aí, o que eu fiz, assim? Tinha um momento que ela fazia um solo, né? Que não tinha a banda completa. Então, aqui a gente está vendo meio em perspectiva, assim, né? Não está centralizado. Mas quando a gente via de frente, eu peguei um elipsoidal, é que eu chamo de elipso, né? Com muito carinho. E aí consegui fazer um recorte, que é um refletor que você consegue fazer um recorte, um foco, né? E aí fiz ali só um chu tecido e a Nath. Então, essa expansão de verdade. E é muito legal, porque aí depois eu dei um para cada um, né? Falei, gente, cada um leva e cuida, né? E aí ficava muito legal isso, sabe? Porque criava um outro momento, assim. Pode passar, Francisco. Aí, por exemplo, essa imagem também, que eu vou fazer uma visita técnica, vi isso, foi, nossa, que feio, mas que bonito, sei lá. E aí registrei e pode passar. E aí, por exemplo, eu vou muito em madeireira e aí eu vejo assim, esses restos de madeira que ficam lá, assim, poeirando, né, dando teia de aranha. Eu falei, nossa, gente, um dia eu quero fazer alguma coisa com esses retalhos, né? E aí também apareceu pode passar, apareceu um projeto que eu também tinha uma verba pequena e tal, e aí eu fui lá nessa madeireira e falei assim, me vende uns aí e tal, né, aquela coisa toda. Aí eu fui e fiz essa brincadeira, assim, de escolher várias madeiras com revestimento, com textura diferente, com tamanhos, e fui parafusando e prendi com cabo de aço. E também tinha o nome do show, né, que é Cola Comigo. Que aí foi feito com o tipo. Aí, ó, aí sou eu e o Francesco, era um show do Francesco. O Francesco estava lançando um CD chamado Cavalo e Catarse. E aí também ele disponibilizou uma verba super curta para eu criar a cenografia. Né? Era R$ 100, né, Francesco? Você não vai lá, né, amor? Faz lá uma cenografia de R$ 100. E aí... Isso foi porque lá no Sesc não tinha a rubrica, né? É um típico caso. Exatamente. Mas aí o que acontece? Eu queria trazer essa questão do cavalo de alguma forma, né? Como que eu trago o cavalo sem trazer o cavalo, né? Assim, essa imagem, né? Enfim. E eu quis trazer essa questão do cavalo de pau. Então, comprei R$ 100 de cabo de vassoura. E aí peguei esse cabo de vassoura e coloquei um rabo de rato, que é essa cordinha preta. Tem esse nome, mas pode ser chamado de cordinha preta também. E tranquilo, Jean. E aí ela tava fixada assim no centro, né, por um nozinho. E aí ela ficava meio que oscilando, né, essa questão do equilíbrio mesmo. Então a cenografia sempre estava no movimento, assim, sempre estava acontecendo. E às vezes, por exemplo, algum músico trombava, aí todas, né, uma encostava na outra, todas iam, assim. E eu gostei muito, assim,
Essa aqui também é foto de celular, né, gente? Então, assim, não tem como a gente ter essa dimensão. E era um teatro muito pequenininho, assim, tinha o pé direito, não? As varas fixas, né, também. Então, acho que foi uma solução bem legal. Então, o que acontece? Peraí, gente. Iluminação, né, gente? É uma questão, como eu falei, né? Cenografia, né? A iluminação faz parte, né, do cenário, assim. Não existe cenografia sem luz, né? Ela não aparece. E aí, muitas vezes, sempre que eu posso, sempre que eu sou convidada, né, para fazer o cenário e que eu sou convidada também a fazer a luz, eu adoro, assim. Eu adoro criar a iluminação, executar, né, operar, né, como se diz. Porque aí eu já consigo criar toda a cenografia, né, já pensando nessa iluminação, e como que ela vem, quais são os momentos, assim, né, que a gente pode brincar e tal. Agora, quando tem já um iluminador, eu tenho sempre uma conversa com ele, assim, muito séria, né, que eu peço, né, várias coisas, assim, então tem sempre pedidos, né, e é sempre muito difícil, assim, porque quando a gente pensa que tem vários iluminadores que já estão no mercado há muitos, muitos anos, 20, 30 anos, muitas vezes não tem uma renovação, sabe, assim, da pesquisa, e faz sempre a mesma coisa, então é muito, muito difícil de lidar. E, assim, eu estou vendo cada vez mais que os iluminadores, eles não têm um conhecimento de teoria da cor. Então, assim, a gente pode até puxar esse conceito aí, né, Francisco? Pode passar. Tudo. Nossa, iluminação de LED Nossa, eu odiava, né? Agora eu tô começando a achar até interessante. Ontem eu fui no show do Caetano, gente, assim. Nossa, acho que eu nunca vi um show tão perfeito na minha vida. Tão perfeito, tipo, tudo assim no lugar. A cenografia era incrível. E aí, ontem eu fiquei fritando nisso, consegui dormir assim 2 horas da manhã, porque eu não consegui parar de pensar, né? O que acontece? Quem faz a cenografia do Caetano, né? Desde 89, desde do Estrangeiro, aquele álbum, né? Era o Hélio Schimbauer, né? Então, eu sou péssimo para pronunciar, viu? Aí eu já liguei, né? E aí eu pronuncio do jeito que eu acho que pode ser, né? Mas o Hélio Aschenbauer um cenógrafo incrível, né? E a última cenografia que ele fez foi do ofertório, exatamente, Tima, que eu acho das cenografias mais incríveis também, assim. Porque consegue ter uma nuance, uma troca de luz e tudo muda e tudo no lugar, assim. E aí acontece, o Hélio faleceu, né? E eu estava super curiosa para saber quem ia fazer a cenografia do Caetano, do álbum novo dele, Meu Coco. E aí descobri, né? Antes do show acontecer, né? Porque estreou aqui em BH, né, gente? Foi sexta que estreou, aí ele apresentou também sábado e domingo. Então, o que eles fizeram? O Hélio, ele tinha vários estudos, assim, no ateliê dele, várias maquetes, assim, e ele, o assistente dele e a mulher, né, do Hélio, encontraram esses estudos e não sei como é que foi esse processo, né? Isso aí ninguém contou. Mas só sei que eles escolheram um desses estudos, que é inclusive inspirado no artista da Bauhaus, assim, né? Foi o professor da Bauhaus, assim. E era muito impressionante. E aí eu achei que era uma estrutura, e aí me falaram, aí eu consegui o cara, esse assistente, consegui mandar mensagem para ele e me falou tudo, me contou tudo. Então, assim, como é que é a cenografia? Tem um fundo todo de veludo sintético e eles fizeram um recorte dessa forma, né, geométrica no veludo. Gente, é assim, muito retinho, né? Geométrico, assim, né? Não é nada torto, não existe, né? Assim, é impressionante. E depois colocaram um voal, né, de nylon, assim, para poder segurar, sustentar. Então, tinha esse fundo e tinha também uma escultura que ia em cima, né? Então, assim, tinha esse fundo aqui e essa escultura meio que descia aqui, assim, e ficava
meio igual tá minha mão aqui, assim, sabe? Aí, ó, Francisco, conseguiu colocar. Aí, ó. Aí, essa é a obra do... Eu tenho que lembrar o nome dele. Joseph Albers. Enfim, já ficando velho, a gente vai, né, falando do jeito que a gente quiser. Mas aí era incrível também, porque aqui a gente já tem os dois. A gente tem tanto o fundo quanto essa escultura na frente. Então, o que acontecia? No fundo desse veludo, atrás do veludo, tinha o ciclorama, que é essa lona... Francisco? Não, Francisco. Meus stories. Não, mas a gente consegue ver aqui. Obrigada. Aí, ó, aí eles, né, brincavam com isso. Tinha hora que não iluminava o fundo, aí iluminava só a escultura, por exemplo. Olha esse daqui, gente. E vocês não imaginam que esse veludo do fundo é preto. E eu não consigo compreender como é que ele recebe luz. Não, ele recebe luz do fundo, né? Pelo ciclorama, eu não consigo entender. É incrível, né? Não... É bonito demais, é bonito demais. E aí, assim, a gente vai vendo como que vale a pena, né, gente? Era um espetáculo, um ingresso, assim, muito... Não vou falar caro, né, mas para nossa realidade, né? Assim, Caro. É caro. Mas aí quando você vê o espetáculo, assim, nada fora do lugar, tudo muito bem pensado, tudo... Não, a trama era aberta, Raquel. Dentro, assim, nesse vazado, ela era aberta. Ah, mas você tá falando do tecido? Né? Sim, tô falando do tecido. Pois é. Não, eu quero até vou comprar um pedaço de fazer uma montagem que eu for no teatro, eu vou levar um pedaço de veludo preto para ver. Para fazer um teste. Mas, gente, eu vou encerrar a minha fala, porque... Né, perguntas, né, gente? Porque a gente vai até 8h30. O que vocês querem falar? Boa. Perguntem. Gente, eu queria saber. Isso. Oh, foi rápido. Adoro, porque normalmente eu falo assim, gente, não fiquem com vergonha. Uma pergunta que você às vezes tem vergonha de fazer, todo mundo também está com a mesma dúvida. Mas que bom, Carol, pode mandar. Então, eu sou das artes cênicas, né? Sei. E você sabe que no teatro a gente quase nunca tem verba para nada. Sei. E agora com os editais, por muitas vezes, por falta de programação também, trabalhar com outras coisas, eu não tinha rapidamente acesso a uma pessoa que fosse da cenografia ou do figurino, para eu poder elaborar, fazer uma reunião e chegar a um acordo de um valor, assim, de que custaria a cenografia. Na hora que está escrevendo projeto, né? Isso. E aí eu queria te perguntar se, assim, teria um mínimo. Qual o mínimo que eu deveria reservar para o profissional de cenografia? Tem como ter uma base, assim, de quanto botar para o cenário? Então, que eu sempre falo, gente, assim, cenografia, porcentagem é uma boa, Raquel, assim, mas, assim, cenografia a gente pode fazer de diversos valores, né, assim, a gente acha que tem que pensar num cachê qualquer profissional, né, assim, mas, né, cenografia dá pra gente fazer de R$2.000, R$3.000, de 5, mas, assim, por exemplo, de um espetáculo, depende da complexidade do espetáculo, né? Assim, se a gente tem muitos elementos de cena, se o espetáculo demanda, né, assim, uma cenografia mais complexa, de época, por exemplo, nossa, assim, né? Mas se precisa de poucos elementos, é muito difícil, assim. Mas isso que a Raquel falou da porcentagem pode ser interessante, né? Mas, por exemplo, eu ando fazendo da seguinte forma. Isso aí eu falo mais de show, né? Porque aí é um pouco diferente. Mas, por exemplo, de show, eu faço assim, quando tem pouca verba, por exemplo, eu tenho 1.500 para fazer o cenário. Atualmente eu acho muito pouco, né? Assim,
eu faço um cenário que eu consiga produzir ou lá na hora, ou né, na montagem, que não vai me demandar muito tempo, sabe? Assim, por exemplo, eu vou ficar uma semana botando a mão na massa, né? Assim, porque aí não vai, né? O material, né? Ainda tem o material, tem minha mão de obra. Então, eu tento fazer isso. Por exemplo, o último que eu fiz era exatamente esse valor, era 1.500. Aí eu fiz um inflável. Mas o inflável, assim, aqueles faça você mesmo, né? Porque eu queria fazer, o espetáculo chamava Vida em Movimento, e eu queria fazer tipo um órgão que respirasse, né? E o inflável, aí você precisa de ter né, como é que chama isso, gente? Tipo, uma entrada de ar, né? O tempo todo, para ele continuar ali alimentando. Isso! Obrigada, Raquel! Aí, uma ventoinha lá, uma entrada de ar que alimentasse. Foi esse daqui, gente. Que alimentasse ele. E aí, você também tem que fazer uma saída de ar, né, gente? Senão estoura, né? E aí, foi isso. Então, eu gastei, assim, celona eu comprei, tipo, na Leroy, assim, foi R$ 15 cada lona. E eu comprei, tipo, 3, assim. O ventilador eu tinha em casa. Então, o que eu gastei ali, né? A mão de obra também do contra-regra que eu chamei para me ajudar, né? E mais um ajudante para ele, né? Então, preferi ter, assim, essa questão de pagar, né? Uma mão de obra que eu não conseguisse fazer sozinha. Eu também estava fazendo a luz desse espetáculo, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Chama demais, Chima! E aí a gente fez e ficou muito legal, assim. Gostei muito. E aí a gente colocou também um tapete branco e pedi para ele todo de branco e ficar descalço, assim. Então ficou muito bonito, assim. A imagem ficou muito legal. Mas essa questão de orçamento, gente, é sempre muito delicada. Por exemplo, né, é mais fácil, por exemplo, quando a gente quando a gente faz direção de arte, por exemplo. Direção de arte meio que tem uma tabela de valores de diária. Então, você pensa ali mais ou menos quanto tempo que você vai gastar e mais as diárias, né? Então, é mais fácil, né, de pensar dessa forma. Agora, quando é uma cenografia que, né, a gente não sabe como é que é o texto, enfim, fica difícil de falar, Raquel, assim, mas acho que eu respondi um pouco, né? E aí, gente, o que vocês falaram aqui? Teve alguma pergunta aqui, Francisco? Muitas no chat. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Primeiro tem o Shima querendo que você fale do sensível. Da Tem. cenografia sensível? Eu vou provocar. Provoca. Isso, Shima! Adoro. Eu queria Provocações. É porque você falou da cenografia e eu queria que você falasse do nome mesmo, dessa escolha, dessa palavra, do sensível, porque Sim. eu conheço você de um lugar de muitos clichês, daquele lugar do melodrama, do lugar das laranjas, do lugar das faixas, de mensagens. Tem uma coisa do brega que acho que permeou muito sua produção também. Muito, E o que você está fazendo agora, eu acho que teve para mim, a minha visão, tá? Eu acho que você fez uma transição, uma metamorfose ali na fase banda, que eu acho que despontou, apareceu muita coisa que eu não conhecia, inclusive das letras e tal, dos shows, e aí na cenografia, do que eu acompanho, é tudo muito fora da caixa, é tudo muito surpresa, assim, essa última do inflável, que até para mim que eu te falei que era um grande coração respirando, né? Sem ter ido ver o show, assim, tendo contato com a imagem, já dá outras leituras, né? Eu queria que você falasse desse lugar do sensível dentro da cenografia, do nome da sua empresa. Demais, assim. Nossa, adorei essas falas. O sensível vem, eu acho que de muitas questões assim que eu percebia na cenografia, muito assim, por exemplo, de perceber alguns cenógrafos que
que criam dentro do escritório e que depois, sabe, não conhecem os materiais, assim, não tem essa vivência com os materiais, né, né, de colocar a mão na massa, né, e essa é uma relação muito forte, assim, do material e também dos fornecedores, né. Por exemplo, teve uma cenografia que a gente fez no Ferro Velho, que eu peguei um tanto de janela, um tanto de porta e convidei a dona do Ferro Velho para ir ao espetáculo, né. Então, como que essas pessoas que são fornecedores, que desenvolvem o projeto, muitas vezes não têm acesso ao show, né, ao resultado. E ela nunca tinha ido ao teatro, nunca tinha ido a um show, e ela ficou extremamente emocionada. Então, assim, como que a gente consegue desenvolver relações nisso, sabe? Na cenografia, além também da criação, né? Então, uma criação, assim, de experimentação também, assim, de me permitir, né, ousar e errar também, né? Porque eu acho que o erro também está num lugar muito legal, que a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona, né? E também, assim, eu gosto muito da palavra sensível, principalmente eu sendo mulher, porque, né, quando se fala que um homem é sensível, né, é um elogio, né, assim. E uma mulher sensível, normalmente, não, né? Uma mulher sensível é uma mulher que, ela pode dar PT a qualquer momento, né? Ela pode chorar, ela pode, né, sei lá, tem uma preocupação de uma mulher sensível, né? Então, eu acho que é uma provocação também, assim. Mas também são vários lugares, né? Desde isso, assim, de colocar o fornecedor, a pessoa que está produzindo junto dentro desse processo. A gente não cria cenografia sozinho, né? Assim, então, é de criar relações mesmo, muito intensas e verdadeiras, assim. E um processo de experimentação com os materiais muito potente, assim, de muito, né, de ver como é que eles funcionam e se permitir mesmo, sabe? E isso que você falou, assim, por exemplo, da minha produção nas artes visuais, né, que tinha uma questão, né, uma pegada brega, uma pegada muito de amor, de comédia e tragédia, assim, né? E como que isso vai desenvolvendo. E o que eu sentia falta nas artes visuais era de, por exemplo, assim, eu quero falar sobre isso, né? E às vezes não poder, porque não estava ali dentro da minha linha, né? De ter que seguir uma linha era uma coisa que me travava muito. E na cenografia e na direção de arte, eu posso entrar em outros mundos a cada projeto, né? Então, a cada projeto eu entro num universo totalmente diferente, né? Tem momentos que ele é super colorido, tem momentos que ele é todo cinza, né? Como o da Fernanda Takai, assim, que é um álbum super denso, né? Assim, que fala da pandemia, que fala né? Assim, da Terra plana, né? Então, precisava disso, assim, né? Então, a cenografia e a direção de arte me permite, né? Cada vez mais entrar no universo e conhecer formas e artistas e pesquisar, né, lugares que eu nem sabia que existiam, assim. Então, nossa, eu tô muito feliz, gente, na cenografia. Nossa, é bom demais, assim. Eu lembro uma vez que eu dei uma aula, assim, né, falei, né, sobre meu trabalho no curso de medicina. Nessa época eu falei sobre artes visuais, assim, sobre meu trabalho, né? E depois, assim, que eu dei essa aula, umas duas meninas chegaram e falaram assim, nossa, Camila, eu vou largar o curso de medicina, eu quero ser artista visual. Eu falei, não sou, calma. Respira, né? Vamos, sei lá, termina seu curso, né? Depois você faz, né? Enfim, assim, então, porque é isso, assim, né? É muito bom quando a gente se descobre, quando a gente pode, né? Ousar mesmo, né? Aí o Shima fez uma outra pergunta aqui. Chuta aí quanto que foi a cenografia do Caetano? Quanto que foi? Pra você chutar. Pois é. O que acontece? Como eu não sei assim quanto que, né? Porque o Hélio já
cenografia de milhões. Mas, assim, eu não sei como que foi essa relação, né, assim, porque como era um estudo do Hélio, se eles cobraram para ele poder reproduzir isso, né? Então, agora, assim, pensando de produção, né, aí eu acho que de produção, assim, pagando mão de obra ou alguém que comandou o projeto, eu acho que um total de 25 mil, talvez, no mínimo, né? Ô, Por Camila, exemplo, oi. desculpa, não, pode continuar aí. Não, é só falando, por exemplo, da Takai, né, que eu fiz uma cortina, um pedestal e uma boneca, né, assim, de elemento cenográfico, eu tinha 10 mil, né, para fazer, assim. Mas, assim, parece muito, mas, por exemplo, de tecido, só de tecido eu tinha que comprar 100 metros de tecido, né? Então, os tecidos que eu achava mais legais eram, tipo, sei lá, R$50 um metro, né? Então, se você pensar R$50, né, vezes 100, sim, 5 mil, né? Então, assim, já era metade do valor. Aí eu consegui, por exemplo, pesquisei pra caramba, achei um tecido muito, muito foda, muito leve, do jeito que eu tava querendo, por R$4,99, né? Então, foi uma diferença e tanto, né? E consegui 100 metros de tecido. Então, assim, enfim, só para vocês terem uma noção. Aí, por exemplo, agora eu vou fazer um do Beto Guedes e consegui fechar, por exemplo, 8 mil. Então, não sei ainda o que eu vou fazer, né? Então, a partir disso, eu falei assim, dentro desses 8 mil, quanto que eu quero de cachê, quanto que eu vou separar, né? Aí eu faço uma planilha mesmo. De cachê tanto. Aí depois, quando eu criar o projeto, eu já crio um projeto que vai caber dentro desse valor, né? A partir disso, eu venho planilhando, né? Não, então, sei lá, se eu vou fazer uma cortina também, de cortina tem que gastar isso, ainda tem mais a costureira, tem depois mais a mala, né? Para poder carregar, para poder levar isso. Pronto. Pode me perguntar. Oi. Então, nossa, primeiro eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi, nossa, um sucesso, porque eu sempre me Que senti delícia. muito incoerente, assim, nas artes visuais, porque era isso, assim, às vezes, ainda mais quando a gente é multiartista, a gente tem que ter uma linearidade, né, um projeto ali coerente, pipipopopó, e você, enfim, trazendo essa perspectiva da cenografia, eu percebi que, meu Deus, dá para respirar nas artes. E eu não tinha tido essa noção de que cenografista é um artista, assim, todo o processo que você tem falado, toda essa análise mesmo, assim, dos materiais, é um processo artístico, mano, fodido, assim, eu tô muito contente com isso. E quero saber como que faz para se inserir, assim, como que foi esse processo de inserção na cenografia, assim, foi um belo dia resolvi mudar e mandei um currículo, vocês já tinham um portfólio prévio, como que foi esse processo? Então, como é que foi, assim? Obrigada, assim, né? Eu acho que é um processo muito, além dessa questão criativa também, era um processo que nas artes visuais foi bem interessante isso, assim, porque passava no edital, passava no outro, conseguia uma verba, né, gente? Mas, assim, não dava para me sustentar, né? Chegou um momento que eu falei, não, gente, eu quero ganhar dinheiro, sabe? Tipo, e foi uma desconstrução muito importante, porque o tempo todo parece que tem uma carga, não sei se eu já ouvi isso, mas fica isso, assim, que o artista tem que fazer por amor, que o artista tem que, sabe, assim, que o artista, né, assim, essa questão do mercado e da arte é uma questão muito complexa, assim, para a gente brasileiro, né, não sei porquê. E foi uma desconstrução muito importante para mim, porque eu custei a conseguir falar sobre dinheiro, sabe? Tipo assim, não, é tanto, sabe? Esse valor. Porque antes eu ficava assim, não, é o que você tiver, tá? Você tem. Sabe aquelas coisas? A gente para com isso, né? E aí foi um processo muito importante, porque eu conheço o Francesco, né? A gente está junto há 12 anos. E eu gerenciava, quando eu conheci o Francesco, eu gerenciava um teatro, que era o Teatro da Biblioteca, e na época ele tinha muito show, né? Acontecia muito lançamento de CD e tal. Tinham poucos teatros, né, em BH ainda. E aí chegava muito músico lá para lançar um álbum e não tinha, né, um iluminador, não tinha um cenário, e às vezes eu trocava uma ideia e, né, eu gerenciava lá, né, então eu ouvia muito, assim, né, o artista.
E aí eu comecei a fazer nesses momentos, assim. E depois comecei a fazer muito pro Francesco. Então, todo o lançamento do Francesco eu fazia o cenário. E aí eu comecei a fazer pros amigos do Francesco, né? E eu tinha uma coisa assim, que quando eu falei, nossa, eu quero fazer cenografia, eu comecei a virar uma pessoa, não sei, talvez chata, talvez eu tivesse essa impressão, né? Que eu chegava, por exemplo, assim, eu ia num show, né? Ia assistir um show. Aí eu via, aquele artista tá ali. Eu chegava pra ele, aí, vamos fazer cenografia? Né? E aí, por exemplo, eu via um festival pequeno, assim, que ia acontecer, né? De alguns artistas que tinham se juntado para fazer acontecer, e eu chegava e falava assim, que vamos fazer cenografia. A gente não tem verba. Aí eu cheguei, por exemplo, o dono do bar lá, que sempre apoiava os artistas, eu falei, gente, aqui, dá a verba aqui pra gente fazer cenografia. Aí ele deu R$150. Aí a gente fez um tanto de lambe, colocamos umas tubulares, enfim, ficou legal, assim. Então foi um processo dessa forma, e aí as pessoas foram chegando, sabe? E aí, quando lancei, tipo assim, resolvi fazer um Instagram da cenografia sensível, que eu peguei todos esses trabalhos que eu já tinha feito e juntei, né, nessa plataforma, assim, começou a chegar mais gente ainda, sabe? Então, e aí eu fui profissionalizando também, né? Por exemplo, eu mesma fiz o logotipo da cenografia sensível. Aí, ao longo do tempo, assim, em um ano, eu consegui juntar uma verba, consegui chamar uma pessoa legal para fazer um logotipo, sabe? Então, assim, como que a gente vai vendo como que acontece. Mas aí, como eu tinha interesse em música, né, eu fiz esse mapeamento e tal, e importunava as pessoas, né? Algumas pessoas já chegavam, né? Outras não importunavam. E aí tem um processo muito grande, muito importante também, que é assim, quando você consegue um cliente, né, você faz o melhor que você puder, né, assim, dar essa atenção mesmo, porque ali tem muita equipe envolvida, né, então uma pessoa vai ver que, nossa, trabalhar legal, sabe, e aí indica, né, fica sabendo, nossa, tá precisando, super networking mesmo. E aí uma coisa que eu também sempre fiz, assim, que é usar uniforme, sabe, primeiro, assim, tipo, fiz cenografia sensível, criei um Instagram lá, já fiz um uniforme, ele era rosa com glitter dourado, era demais, assim, depois eu percebi que o uniforme precisava ser preto, né? Tem. Deixa eu ver. Onde que tem? Peraí que a produção já está providenciando, já vou mostrar. Mas é isso. Aí, por exemplo, assim, quando começou a pandemia, eu fui convidada para fazer um projeto no Mineirão. Uma live de música que eles iam fazer no Mineirão, chamava Novas Trilhas. E aí, gente, tipo assim, é o famoso passei cagaço mesmo. Eu falei, nossa. Eu fui na visita técnica com a minha trena de 3 metros. Aí eu cheguei lá, o povo, você tá com a sua trena laser aí? Eu falei, não, nossa, esqueci. Eu falei, você me manda a planta, sabe? Tipo, aí isso aí já é o... Aí o que eu fiz? Por exemplo, no Mineirão. Consegui aprovar para o meu primeiro, né, sei lá, 25 mil, né, para fazer a cenografia e direção de arte, fazer o palco, fazer tudo. E aí eu separei todo o meu cachê para fazer o uniforme para todo mundo. Então a gente fez um macacão do zero, assim, chamei uma costureira para fazer, fez bordado, fez tudo, fiz uma torre de álcool em gel, fiz crachá, sabe assim, a gente chegou como uma empresa super rica, sabe? Super... Aí tá no mercado há anos, né? E é isso, sabe? Eu acho que tem horas que a gente tem que meio que fingir as coisas, sabe? E investir também, né? Carol. Ô, Camila, só rapidinho. Claro. Depois você passa aqui o seu e-mail que a gente vai mandar o currículo, tá bom? Precisa de assistente. Ótimo. contato@cenografiasensível.com. Ô, Francesco, escreve aí pra gente. Fala pra mim, Carol. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Camila já deve achar que eu sou doida já, porque todo lugar que ela tá fazendo palestra, eu tô atrás. Eu amo! Eu amo, não acho que tá doida, não. Acho que tá certíssima. Inclusive, gente, é isso, assim, sabe? Se você quer trabalhar com alguém, manda mensagem.
enche o saco da pessoa. Não mexe muito, não, né, gente? Assim, seja bonzinho comigo. Mas, assim, é isso, sabe? Vá atrás, porque ninguém vai adivinhar que você tá querendo e vai ficar batendo na sua porta, não. Né? Só depois que a gente cria esse nome e tal, que vai chegando e tal, mas até a gente tem que ser cara de pau mesmo. Veste essa cara de pau e vai. Aí eu vou te pedir desculpa se você já tiver falado alguma coisa a respeito, porque não, tranquilo. Eu tô com um gato castrado aqui, ele tá andando de um lado pro outro, mas ele tá coitado. Você tava falando que você fechou agora uma verba de 8 mil, mas você ainda não sabe o que você vai fazer. Para você chegar nesse valor, você faz um briefing, tipo assim, será que eu vou ter que viajar muito com esse cenário? Qual que é a expectativa dele? Então, ele quer um material que vai ser mais caro, então eu vou aumentar esse preço. Como que você chega nesse valor sem você saber ainda o que você vai fazer? O que acontece? Como é que foi essa reunião? Fiz uma primeira reunião, né, com os empresários, com o produtor, enfim. E aí eu falei, gente, me fala, né? Porque eu jogo muito limpo, assim, com isso, assim. Eu falei, gente, me fala quanto vocês querem investir na cenografia. Aí vem, né, aquele papo, nós estamos sem verba, né? Tá, gente, tá sem verba, mas tem a verba, né? né? Aí eles me perguntaram, quanto que foi da Takai? Eu falei, gente, o da Takai, assim, foi uma verba pequena. E a verba que quando eles chegaram para mim, falou assim, a gente tem uma verba muito pequena, que é 10 mil. Aí eu falei, olha, a verba da Takai foi 10 mil. Eles, não, tá assim, tá dentro e tal. Aí passou a reunião, assim, a gente conversando, aí ele, não, peraí, Camila, não, tô começando a achar que 10 mil tá muito, acho que, cara, sei lá, tá muito e tal. Qual que é o mínimo que você consegue fazer? Né, gente? Porque, assim, uma cenografia, quando você faz para um dia só, você pode inventar uma estrutura, né? Por exemplo, eu faço muito eu adoro bobina de papelão. Papelão tem um caimento lindo, mas não dá, por exemplo, para ficar viajando com papelão. Né? A gente vai ter que ter uma durabilidade, a gente tem que pensar um material que vai conseguir desmontar, depois montar de novo, né? Dependendo como é que vai ser. Aí ele vai falar, quanto é o mínimo? 3, 4 mil? Eu falei, não, 8. Eu até ia falar assim, 9.500. Mas aí eu falei 8. E aí é isso, assim, também, sabe? Deles entenderem que, tipo, sabe, assim, porque acaba que gente, não tem jeito. As pessoas querem pagar pouco e querem a qualidade, né? Então, muitas vezes a gente tem que bater o pé também. Não dá para fazer. Cenografia não é bagunça, né, Chico? Não dá para fazer, sabe? E é uma coisa que eu tô aprendendo muito, assim, sabe? Porque eu sempre fui aquela pessoa mais boazinha do mundo. Não, dá sim, vamos fazer acontecer. E eu tô vendo que não é assim, sabe? Ninguém sabe a verba que a gente tem. Então, por exemplo, assim, tem clipe que eu fiz com 100 reais, né? E a pessoa, às vezes, fala, nossa, é isso que ela faz, né? Então, aí eu comecei a me recusar um pouco o clipe por isso, assim. Porque às vezes eu quero fazer uma coisa muito doida, eu não consigo fazer, porque não tem verba. Aí, cenografia, por exemplo, assim, né? Quando tem uma verba curta, eu falei, então você deixa eu fazer o que eu quiser? Não, eu vou mandar para você pra provar, claro, para a gente discutir e tal, mas deixa eu dar uma pirada, porque muitas vezes é isso, né? Assim, chega artista já falando assim, eu quero uns panos de cetim, umas flores de lírio. Eu falei, não, entendeu? Não vou fazer. E aí, assim, a gente também tem que ir aprendendo. Ou é grana ou é portfólio, exatamente, Raquel. Assim, porque, assim, por exemplo, tem projeto que eu falo, não, esse projeto é legal porque eu vou divulgar e vai dar um... Ai, gente, isso é péssimo, né? Essa visibilidade. Mas acontece que às vezes vale a pena de você divulgar, que você fez esse trabalho, a pessoa, nossa, fez tal, sabe? Então, por exemplo, fiz umas ativações para a Globo que o orçamento era baixíssimo, a Globo muitas vezes atrasou para caramba, e aí as pessoas assim, nossa, fez para a Globo, sabe? Nossa, sabe, assim, tipo, não sabe o que a gente passa, sabe? Mas é por aí, né? Eu respondi? Eu começo a falar. Obrigada. A Paty perguntou aqui, né? Sim.
Pois é, essa questão de mínimo de antecedência, né? Assim, a gente tem que saber também o tamanho do projeto, né? Eu acho que o mínimo, quando é um projeto, sei lá, para o Sarará, né? Eu acho que 2 meses, né? Por exemplo, assim, pode ser que eu faça os palcos, tá rolando um processo aí, né? Já sondaram. E assim, eu já resolvi que eu não vou só executar projeto, né? Eu quero criar. Se eu não tenho esse processo criativo, eu não executo. Então, são coisas que eu vou também acontecendo, né? Já chega muito projeto para mim e pensa, é só executar. Eu falei, só? Tipo, querida. Mas aí eu já estou me posicionando dessa forma. Não, só executo o projeto que eu crio. E justamente por isso, porque aí eu sei o tempo de produção, né? Eu sei, por exemplo, se eles entram em contato comigo 2 meses antes, eu sei que eu consigo, o que eu consigo entregar nesse prazo, né? Então, às vezes, muitas vezes, chega um projeto que eu não sei quanto tempo, né? Tô aprendendo muito pra caramba hoje. Tô aprendendo pra caramba, assim, sobre essa questão de palcos gigantescos, sabe? E é outro processo. E Camila, sobre o projeto em festivais, assim, fazer palco em festivais, né? Porque daí você toma como o projeto do palco como um todo, porém vai rodar vários artistas. Sim. E tem uma questão de alinhamento bem fino com cada iluminador, por exemplo. Tem artistas que levam o seu light designer também, né? Então, esse alinhamento, como é que é feito, assim, como é que funciona isso, sabe? De chegar a algum ponto de alguém ter que ceder, sabe? Né? Algumas questões, assim. Entendi. Pois é, porque, assim, por exemplo, a maioria dos festivais não tem como você montar a sua própria cenografia, né? Porque o tempo de troca de palco é muito curto, às vezes é meia hora, 40 minutos, no máximo, 40 minutos é lindo, né? E às vezes, por exemplo, a desmontagem, por exemplo, se sair do palco é 15 minutos, né? Então, não dá para você levar uma cenografia. Então, normalmente, às vezes, é um telão de LED, e você já tem que levar né, sua programação. Se você não tem, você vai escrever só seu nome lá. Né? Mas, assim, por exemplo, se eu for convidada para o Sarará mesmo, né? O que eu gostaria muito de fazer? De pensar um palco que a gente consiga pensar módulos. Primeiro, eu não gosto muito dessa coisa assim de essa questão só do painel de LED, sabe? Porque eu acho que tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? E o painel de LED são azulejinhos, né? Assim, então tem azulejos, enfim, tipo azulejinhos, são plaquinhas que você vai montando. Então, o que eu queria fazer? Eu queria fazer assim, uma parte que fosse mesmo, porque muitas vezes tem essa demanda. A gente precisa de um painel de LED. Porque o artista, ele vai, a forma com que ele tem de colocar também a estética dele, enfim. Então, a gente já sabe, por exemplo, que cada palco vai ter artista tal, tal e tal. Então, já tem meio que uma estética ali que a gente consegue estudar de cada artista. Esse aqui é uma outra, esse aqui é outra. E o que está acontecendo muito são palcos que já tem o nome do patrocinador, né? Então, palco Bud, palco Natura, palco, né? Então, certamente vem também uma demanda ali do patrocinador de ativação da marca. Mas o que eu estou muito afim de fazer é criar módulos. Pode ter o telão? Pode. Mas criar módulos, assim, de alguma forma, e que cada show eu consiga, tipo, só virar o módulo e mudar uma cenografia, né? Porque às vezes eu posso, por exemplo, nesses módulos, por exemplo, nas esculturas, assim, imagina, e que tem alguns pontos de placa de LED, e que eu consiga mudar a cor, por exemplo. Né? Às vezes não precisa colocar imagem, só mudar a cor. Então, gente, tanta coisa pode fazer, né? Bastante. Obrigada, Camila, obrigada. Sou bem fã também, viu? Acompanho bastante tempo, apaixonada. Que bom! Muito bom. Eu queria saber só mais uma coisinha. Sei que... Vai lá, Carol, claro. Como que funciona o pós de uma cenografia que você faz? Fica para você, é do artista, você se responsabiliza às vezes pelo descarte. Como que é isso? Como que é o depois? Isso é uma ótima pergunta. Até porque, assim, quando eu estava começando, né, quando eu comecei assim, com cenografia,
eu não pensava muito nisso. Então, às vezes acontecia assim, eu queria cenografia, né? A princípio o artista tinha me falado que era só pro lançamento, né? E depois ele 2 meses depois, eu queria cenografia, sabe assim? Então, né? É uma loucura. E aí, hoje em dia, né? Sabendo disso tudo, a gente aprende muito errando, né? E aí, hoje em dia, a gente já combina antes, né? Então, a gente já sabe. Eu falei, só para um show? Né? Então, a gente já pode dar umas ousadas. Não, é para turnê. Então, por exemplo, da Fernanda, a gente já sabia que era para uma turnê. Então, a gente já tem que pensar no material, né? Em como que ele vai desmontar, qual que é o tamanho que a gente consegue despachar no avião. Então, isso é muito acordado, assim. E aí, por exemplo, quando eu fico com a cenografia, né, eu tento o máximo reaproveitar esse material, guardar ele bem guardado, para tentar reutilizar. E eu reutilizo pra caramba, assim. Muita coisa eu reutilizo. Principalmente, por exemplo, de direção de arte, né? Assim, que a gente vai criando um acervo, né? Muitas vezes a gente tem que comprar materiais e tal. Então, a gente super reutiliza, né? Assim. Agora, tem materiais, por exemplo, que não dá, né? Papelão, né? Assim, é um material que a gente consegue... o último que eu fiz, o pessoal do teatro quis ficar com papelão. Aí eu nem me questionei, assim, né? Tipo, questionei para eles o que eles iam fazer. Mas às vezes já vai dar um suporte ali, vai servir para alguma coisa. Agora, muitas vezes também já consigo colocar ali, né, na rua mesmo, que passa alguém e já leva esse material, né, para reciclagem, enfim. Mas eu quero cada vez mais, assim, já pensar dentro do processo, né? Em como que ele vai ser, assim. Mas só que acontece muitas vezes do processo ser tão rápido, né, gente? E é uma coisa que eu tô querendo cada vez mais não deixar acontecer, né? Que é esses processos com tempos malucos, né? Muito bom, estamos chegando aí nos últimos minutos. Normalmente a gente faz a reunião do grupo até às 21h. Eu quero aproveitar aqui esse restinho de tempo para pedir para a Camila, assim, falar um pouquinho da nossa principal demanda aqui no momento. A gente está produzindo uma edição do Durante, que é um festival de performance que vai acontecer esse ano, e surgiu essa possibilidade da gente fazer um braço do Durante dentro do Sarará. Então a gente não está considerando isso a edição do Durante, a gente está pensando uma espécie de coisa paralela a essa edição que a gente vai fazer, independentemente do Sarará desembolar ou não. Tá até desembolando bem, eu tô achando muito bom o modo como tá acontecendo as conversas. E aí a gente tá nesse momento formulando uma convocatória para fazer os artistas entenderem o que a gente vai propor para eles interagirem com o Sarará. Um festival de performance vai receber artistas da performance, né? E aí a gente quer escrever isso para que eles entendam essa proposta, né? A Júlia falou uma coisa muito legal, o Siga a Música, né, Júlia? Que eu achei uma ideia interessante de promover essa interação, né? A gente queria de você, assim, o que te veio na cabeça na hora de pensar uma convocatória, né? Da edição passada foi o do Corpo à Terra. Agora a gente teria de elaborar uma pensando o Sarará. Que você... Eu gosto da Camila, ela solta umas coisas boas, quer ver? Gente, assim, é um processo mesmo, né? De pensar que a gente está dentro de um festival, né? Que as pessoas estão ali para muitas coisas distintas, né? Digamos, né? Tem gente que vai para marcar presença mesmo, então pensando nesse look, né? Muitas empresas, né? Muitas marcas patrocinam o look da pessoa, né? Então tem os influencers, tem as marcas também que tem os convidados delas, né? Empresários, enfim. Tem as pessoas que vão realmente, né? Ver ali as músicas, né? Escutar, curtir os shows, enfim. Então a gente tem que pensar que a gente tem públicos muito diferentes, né? Então como que a gente pensa performance, né? E até uma questão assim que, né, quando a gente fala de arte contemporânea, às vezes para um público que não acompanha ou que não, né, tem um entendimento assim, da história da arte, você fala arte contemporânea, performance, a pessoa às vezes assusta um pouco, né?
E como que a gente faz para isso não acontecer, né? Então, como que a gente consegue inserir ações dentro desse festival, pensando que o que pode ser criado, assim, talvez um espaço coberto, né? Não, você falou do espaço, não você falou da convocatória, né? É tudo. Tipo... porque assim, primeiro a questão do espaço, que acho que a gente pode talvez pensar essa questão do espaço e pensar como que isso vai acontecer, né? O que isso demanda, né? Assim, por exemplo, eu acho que seria talvez legal ter um espaço coberto, né? Até assim com puffs ou espaços de descanso mesmo, sabe? Que atrai as pessoas, assim, né? Como quem não quer nada. E aí, tipo uma arena, assim, sabe? Que é um espaço muito bonito, né? Eu acho. E que a gente consiga ter, assim, né? Esse lounge, lounge maldito. Mas, assim, como que a gente pensa a relação da performance, né? Fico pensando, assim, que o Durante já tem um nome muito legal, né? Que é essa coisa desse espaço, né? Desse recorte, né? De tempo. E eu acho que tinha que ser, assim, uma seleção. Ai, gente, é muito difícil. O Francesco me fala, eu falo também para ele umas coisas, aí a gente fica discutindo. Todo dia o Francesco puxa esse assunto. Aí... Mas... Tá vendo, gente? Ó. Todo dia, gente. Aí eu fico pensando assim, como que a gente pensa algumas performances que podem ter uma relação, né, com o que está acontecendo ali e que seja não um confronto, sabe? Assim, porque tem muitas performances que existe esse confronto, né? Será que pode ter isso em algum momento específico, né? Assim, ou que algum artista está tocando que vai trazer um público que gosta de questões políticas e, sabe, assim, tem uma postura mais interessante, assim, e outros momentos mais leves também, sabe? Eu acho que pensar essa programação pode ser interessante para fazer esse chamado, né? Agora, não sei, gente, é difícil. Tem que pensar. O que vocês estão pensando aí? O que alguém trouxe aí? Caroline quer falar? Carol falou que trouxe. É um desenho que eu falei que eu fiz. Sim, mostra para nós. Mas eu não sei desenhar, tá, gente? É só um desenho, assim, de uma ideia para explicar o que eu queria falar, tá? Sim. Eita. Acho que ela saiu. Deve ter saído sem querer. Já fiz demais. Eu fui apertar para apresentar e desliguei. Às vezes a Caroline fala. Uai. E aí depois a gente... A Júlia também? Carol. Eu queria entender mais da proposta, assim, para ver se a minha ideia não tá viajando na maionese, se... Manda a ideia. Não, porque a gente... eu vi alguém jogou ali para fazer a questão da arena e tal, e talvez um mini palquinho que tivesse só um microfone e não tem ninguém ali. Então, nesse microfone já tem, né, a logo do Durante e tal. E às vezes, para chamar as pessoas que não passam por perto, né? Talvez em algum momento que nos palcos não tenha nenhum artista, essa câmera fique filmando, assim, esse microfone e as pessoas se questionando o que vai acontecer ali. Isso é ótimo. E aí depois elas podem... onde é que tá esse negócio aí? Aí quando alguém estiver cantando, fala assim, foi aquele microfone que eu vi no telão lá. Desculpa, cara. Terminou, Carol? Terminei, pode falar. Então, eu fiz um material usando como base o último encontro, não sei quem tava, quem não tava, que era sobre referenciar... Acho que a menina... Carol, você quer apresentar o seu desenho? Acho que não voltou. Acho que a Carol não voltou ainda, não. Voltou? Tá. O celular desligou, a câmera do Norte não funciona. Me manda pelo WhatsApp, Carol, que eu... Firmeza. Ou então...
liga Então, de... no último Mas vai encontro, falando, a Gal. gente pensou na Elza Soares, né? Que ela estava escalada para o line-up do Sarará e, enfim, aconteceu que ela faleceu. E a gente ficou meio com esse foco, assim, né? Tipo, pensar o que ela representa. E aí, Francesco, se você puder, abre aquele docs que tem meio que um flyerzinho, assim, que eu fiz, que eu acho que a gente pode ter uma ideia em relação a algumas coisas. E aí eu escrevi uma O flyer do convocatória. Sarará, você diz? Não, no Docs que você fez, Sim. tem um flyer que eu subi lá, chamado Teste 1. Só para a gente, enfim, ter uma ideia meio que, né, como que se vai estudar visualmente da coisa e pensar, enfim, outras coisas a partir daí. E aí eu fiz uma convocatória, mas assim, muito sucinta, só para a gente meio que nortear as coisas. Se quiser, eu posso ler. Aterrissando pela primeira vez no Festival Sarará, a Ocupação Durante está recrutando agitadores culturais e artistas para promover encontros súbitos no decorrer do festival. O Festival Sarará acontecerá no dia 27 de agosto de 2022 e contará com intervenções visuais do Durante no Mineirão. Serão 6 artistas selecionados para compor o encontro e desafiar o olhar do público em performances que acontecerão simultaneamente ao line-up do festival. Referenciando uma grande estrela do nosso país em brasa, entre aspas, Planeta Fome, é a temática selecionada para reunir as propostas. Tal escolha foi inspirada no álbum de Elza Soares, de 2019, para reverenciar a artista e, ao mesmo tempo, promover reflexões sobre temas sensíveis à sociedade brasileira e que estão nas letras de suas canções, como racismo, homofobia, negacionismo, violência doméstica, feminicídio e a fome. Aí, em seguida, seria aquele trecho da Elza falando sobre o planeta, né? Que ela fala, né? Da onde de planeta você veio, né? Na primeira vez que ela foi cantar. Aham. E aí ela fala que ela veio do planeta Fome. Seria mais ou menos isso, assim, o formulário. E aí essa arte foi algo que eu, tipo, fui desenvolvendo enquanto eu estava escrevendo para a gente ter uma noção. Nossa, ficou demais. Ai, obrigada. Nossa. E aí, enfim, foi meio que a gente Gal. desenvolveu do último encontro, deu nisso, assim, mas também estamos dispostos a pensar novas propostas. Nossa, eu acho essa ideia muito boa, assim, né? E importante, né? E aí eu acho que destrinchando isso tudo, assim, para ver como que essa comunicação, né, pode chegar de forma mais direta, assim, sabe? Mas eu acho que... O que vocês acham? Gal, que foda! Nossa, manda esse texto para nós. Você subiu ele lá no Drive, o texto? Não, eu fiquei com vergonha, mas meu Deus do céu, por favor, sobe lá. Nossa, esse flyer também ficou incrível, cara. Já tem uma identidade ali visual massa, assim, que eu acho foda. O jeito que você misturou os logos e tudo que Achei diz lindo ali. também a arte. Eu não tô comentando nada porque eu cheguei agora. Então, depois eu vejo melhor. E isso tá lá no link do Drive do grupo. Júlia, por favor. Não, a ideia que eu tinha mandado lá no grupo de siga a música é uma coisa que tem a ver com a reunião que teve na semana passada, que falaram sobre fazer uma ponte com os artistas que estariam tocando no Sarará, né? E aí eu pensei assim que isso depende totalmente também da produção do Sarará, né? De fazer essa liberação aí pra gente, essa autorização da gente fazer essa ponte mesmo com os artistas. Mas se por acaso não rolasse, a ideia poderia ser de fazer um siga música num contexto mais geral de música, né? Sim. Para que as performances estejam ligadas de alguma coisa com música ou sons também, né? Que a gente tinha tido bem lá no início, aquela ideia de performances que vem com sons diversos, né? Sons do cotidiano, som de carro, essas coisas também, acho que tem muito a ver, né? Do que é o Festival do Sarará também, que é uma coisa
contemporânea, urbana também. Tem muito artista urbano, tem um pessoal lá da favelinha, né? Então, sim, tem umas coisas assim. Então, esse slogan, sei lá, que eu falei de siga a música, né? Poderia ter a ver também, que eu acho que com o que o Ziel tinha falado, eu acho, da transição, tipo assim, de poder ter performances que transitam entre um palco e outro também, não necessariamente ser uma coisa estacionária, que aí também tem esse siga, né? Tem a ver com seguir. é verdade. O Ziel? E aí, pessoal, eu gostei demais da ideia do microfone. Toda vez que você vai num festival, você canta o tempo inteiro, né? E aí, apesar que a voz não fica muito boa com o microfone, mas eu acho que essa é uma performance de quem tiver, né, um microfone à toa e uma caixinha de som de baixo e alguém para supervisionar, já é o suficiente, um tapete, talvez, né? Não, e de certa forma isso já está meio que previsto, porque a gente vai fazer os bate-papos e essa estrutura vai estar presente ali, né, mas como nessa arena. Para qualquer um vir cantar, né? E a gente pode abrir isso em alguns momentos, a gente vai estar lá, né, um espaço de tempo grande. Só para, talvez, uma das performances, né? Gente, assim, nós vamos ter que continuar essa discussão aqui na semana que vem, porque o nosso tempo já está apertadíssimo. Carol, quer falar uma última coisa? Só agradecer. Não, é porque não dá assim para eu mandar um desenho sem explicar. Eu vi, eu te chamei aqui no Zap para você mandar. Não porque só estava desligado, o WhatsApp não estava funcionando. Sobe ele no Drive, que a gente vai ter acesso. E de qualquer jeito, semana que vem a gente, por favor, gente, todo mundo que preparou coisa, hoje não deu tempo de mostrar, sobe lá no Drive, semana que vem a gente faz essa troca aqui com todo mundo. Eu acabei deixando mais a Camila falar, porque eu também senti que a galera tava no flow, e aí... Eu tô falando pra caramba, gente, se me corta, eu falo. E assim, foi massa, porque também a gente, assim, é claro que o foco é a edição do Durante, mas eu acho que essas outras demandas que todo mundo traz são muito importantes, interessantes também, a gente tá aqui para atender várias coisas diferentes, né, de cada um e o todo. Vou então deixar a Camila despedir para a gente poder fechar. Oi, gente, brigadíssima, assim, vocês perceberam que eu adoro falar sobre cenografia, né, assim, e eu acho que é importante a gente sempre falar e sempre trazer essas questões sobre orçamento, sobre produção, sobre, né, porque é um meio que está aumentando cada vez mais, né? Assim, e é muito bom a gente ir profissionalizando isso cada vez mais. Então, muito obrigada a todo mundo que veio, assim, né? Quem é do grupo e quem veio também para me ouvir, fico muito feliz. E aí, até mais, né? E aí depois eu volto também para a gente pensar essa questão da cenografia do Durante. Isso aí. A Camila é de casa, então é fácil trazê-la de volta. Gente, muito bom, vamos fechar aqui nossa reunião de hoje. Quem é do grupo, na semana que vem a gente dá continuidade a esse processo que a gente começou aqui no finalzinho, de trocar essas informações e bater essa convocatória. Gal, eu fiquei, assim, achando que seu texto é um pontapé inicial para a gente fazer. Nossa, super. Uhum. A Gal é foda, você tem que ver as coisas que a Gal... Não é, Júlia? A Gal Na verdade, assim, as ideias estão fluindo. A nossa ideia do grupo é justamente vir aqui trocar ideia todas as segundas sobre o durante, sobre os processos. É claro que as pessoas trazem outras demandas e a gente está fazendo essa alternância. Um dia a gente faz uma reunião mais focada na gente e o outro a gente traz um convidado. Quando vem um convidado, a gente deixa o convidado, né, fazer ali, atender mesmo as demandas, às vezes até mais individuais, não ficam nem tão centradas no durante, mas isso não é problema para o grupo. A nossa ideia é fazer tudo convergir no interesse coletivo, que é a ideia do grupo. Quem não é, inclusive, fique à vontade para manifestar o desejo de participar lá pelo Instagram, a Júlia também vai fazer esses contatos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu demais. Esse grupo é foda. Toda segunda-feira eu fico de cara e falo, caramba, que massa, velho. Que bom que a gente inventou esse negócio e que a gente está conseguindo fazer fluir, né, e acontecer periodicamente. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Beijos, que então, veio gente. Aí. Valeu demais. Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Beijo, gente. Tchau. Valeu. Até...
Valeu demais.